Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai estar explorando a vulnerabilidade de LFI. A vulnerabilidade de LFI acontece quando um arquivo ali web, uma página web está importando conteúdo de outra página web ali para si própria sem nenhuma verificação de segurança. Um bom exemplo aqui que eu fiz foi esse simples websitezinho aqui rodando em host local. A gente pode ver que o arquivo include.php ele está buscando a requisição getPage requerindo um arquivo dentro do servidor, dentro do mesmo servidor local. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está, olha, qualquer arquivo ali passado no parâmetro getPage vai ser importado e mostrado na página atual. E a gente consegue manipular isso aí para obter qualquer informação ou obter qualquer arquivo dentro de um servidor. Vamos estar vendo aqui o código fonte desse include.php, só para a gente entender mais ou menos como que funciona aqui na lógica. Olha, como a gente está vindo aqui, ele define a variável page como requisição get com a variável page e aqui ele dá o include na variável que ele obteve da requisição. Então ele faz o seguinte, ele pega a página ali que tu enviou na requisição get page e mostra o conteúdo dessa página ali na tela atual, na página atual que ele está mostrando ali para você. É bem simples o exemplo que eu fiz aqui. Pode ver que eu estou até requerindo o arquivo registro.html. E se eu apagar aqui o registro.html, ele vai retornar o erro falando, olha, o arquivo de inclusão não pode ser vazio, tu tem que colocar algum arquivo aí dentro do arquivo de inclusão. Perdão, algum nome de arquivo dentro do arquivo de inclusão aí. Então no meu exemplo aqui eu mostrei o arquivo registro.html apenas para a gente ter um exemplozinho bem simples aí. Mas e para a gente obter algum arquivo dentro do sistema? É simples, basta a gente alterar o arquivo que ele está buscando aqui, o arquivo de include, e setar o arquivo que a gente quer. Vamos ver um exemplo bem simples aí, na verdade é o exemplo mais simples que eu consigo mostrar para vocês aqui no momento. Olha que legal, eu consigo o arquivo pswd do Linux aqui, apenas alterando o diretório aqui, que o arquivo de importação está sendo executado. Mas e aí, se eu quiser importar um arquivo PHP, eu posso ver o código desse arquivo PHP? Sim, basta a gente importar diretamente na URL aqui, ó. Bem simples. Eu vou estar mostrando o código atual do arquivo include.php só para exemplo mesmo aqui, que a gente sim consegue abrir arquivos além de executar esses arquivos nessas páginas, é bem simples. Mas você me fala, porra, por que o arquivo não funcionou? Porque imagina, a página é em PHP, tu importa o conteúdo de um arquivo PHP, obviamente esse arquivo PHP vai ser executado na página, não? Então a gente tem que fazer um bypass nisso aí, a gente vai converter todo o conteúdo da página importado para uma base 64 ali encriptografada, onde a gente decripta isso aí e obtém o código atual. Para facilitar para a gente aqui, eu estou usando a extensão de navegador Hackbear, que tu pode estar baixando e instalando no seu navegador aí gratuitamente. E basta vir no menu aqui que você carrega a URL atual aqui da página. É bem legal aqui que você tem várias explorações, tem XSS, tem SQL, tem o próprio que a gente vai fazer hoje de SQLi, e a gente vai estar utilizando um método aí de exploração LFI chamado wrapper, que é quando a gente meio que coloca um subprotocolo ali dentro do protocolo HTTP para que essa página possa executar tal código que a gente queira. Vamos estar executando aqui agora. Eu vou estar executando o PHP filtro aqui, que é quando a gente consegue meio que encriptar o conteúdo de algum arquivo, de alguma pasta dentro do servidor para uma base 64 aí, que é uma criptografiazinha bem simples que eu não vou estar explicando como que funciona aqui porque não vem ao contexto dessa aula aqui de hoje. Vou estar selecionando a segunda opção aqui, porque a opção em base 64 vai ser a melhor forma de estar mostrando esse exemplo para a gente aqui. E aqui ele está fazendo o seguinte, olha, converta em base 64 o arquivo resource. Qual que é o arquivo resource que eu quero aqui? Pode ser qualquer arquivo dentro do servidor, um arquivo de imagem, um arquivo zip. Obviamente aqui a gente vai estar fazendo com o arquivo PHP, porque um arquivo zip você consegue baixar pelo navegador, um arquivo de imagem ele vai abrir ali
Então é realmente arquivos que você não pode estar vendo o código-fonte ali dentro do navegador. No nosso caso aqui, um arquivo em PHP. Vamos estar mostrando o próprio include.php aqui através somente do navegador. É bem simples, vamos lá. E vamos estar executando aqui a URL. Deu um pequeno erro aqui porque eu coloquei o parâmetro page 2 vezes. Então eu vou estar apagando aqui e deixando somente o parâmetro necessário, que é só um. E olha, ele voltou todo esse código gigante aqui pra gente. Mas o que é esse código? Esse código retornado pra gente aqui é simplesmente o código fonte do include.php em base 64 ali, criptografado em base 64. Então a gente consegue simplesmente decriptografar esse base 64 utilizando apenas o bash aqui, o terminal. Então vamos dar um eco aqui com um conteúdo que a gente obteve e setando o software base 64-d. E olha que legal. Através somente dessa falha de LFI, a gente conseguiu encriptografar qualquer arquivo dentro do servidor para base 64 e após descriptografar esse arquivo em base 64, a gente conseguiu o código-fonte desse mesmo arquivo. Observação, o arquivo PHP, um arquivo que geralmente se a gente fosse acessar via LFI, normalmente a gente não ia conseguir acesso ao código-fonte, porque o PHP é executado somente pelo servidor. O cliente não tem acesso ao arquivo PHP ali, ao código PHP em si. E é bem legal essa exploração de LFI que a gente consegue obter até uma shell reversa dentro do servidor. O que é uma shell reversa? É você conseguir ter acesso ali remotamente ao sistema vulnerável ali, que a gente vai estar aprendendo na próxima aula. Então, basicamente, a falha de LFI, ela permite ali que você acesse qualquer arquivo dentro do servidor, sendo esse arquivo interpretado pela página ou não. Quando o arquivo não é interpretado pela página, no nosso caso aqui um PHP, ele é interpretado pelo servidor, a gente consegue aplicar esse simples filtro aqui, esse pequeno exemplo de filtro aqui, para que a gente possa obter o código ali criptografado e depois decriptografar isso aí e ter acesso ao código que geralmente a gente não teria de forma convencional, simplesmente setando ali na URL ali o arquivo que a gente quer em PHP. E a gente não está limitado somente a arquivos aqui na mesma pasta, a gente pode navegar aqui dentro do servidor. Um bom exemplo que eu fiz aqui foi com o arquivo de usuários aqui do Linux. O PSWD aqui, a gente consegue ter acesso facilmente a esse arquivo utilizando o LFI. LFI é uma vulnerabilidade bem simples, bem fácil de ser corrigida, é uma falha bem antiga da época do SQL Injection, que a gente aprendeu na aula anterior o que é. Nas aulas anteriores, eu acredito que umas 3 aulas acima aí, é só de SQL Injection. É uma falha bem antiga e bem comprometedora, porque você consegue ali obter acesso ali a todos os arquivos dentro de um servidor local. Na próxima aula a gente vai estar aprendendo ali o RFI, que é quando a gente não tem mais só acesso local aos arquivos, a gente consegue acessar arquivos remotamente. Vou estar explicando isso aí na próxima aula. Caso não tenha entendido, reveja essa aula ou dá uma passada no site da UASP lá, que também tem uma explicação bem complexa, bem avançada lá e vocês vão estar entendendo o que vocês não entenderam nessa aula. Muito obrigado e caso não tenha entendido alguma parte, reveja essa aula ou pode estar enviando aí uma mensagem pra gente através da página de contato aí que a plataforma oferece para vocês. Falou!